Oi, pessoal! Nessa segunda parte da aula, então, a gente vai começar a ver algumas considerações de projeto de trocador de calor aplicados aí no casco e tubos. Então, algumas características construtivas podem ser aplicadas no caso de trocador de calor casco e tubos. A gente vai dar uma olhada nas tabelas e padronização quando a gente entrar na aula de projeto de trocador de calor mesmo, depois que a gente ver a perda de carga. Mas aqui a gente já pode ter algumas características, como por exemplo, o diâmetro da parte de fora do trocador de calor, ou do casco, ele pode ter até 610 milímetros, que é 0,6 metros, para as tubulações padronizadas, mas como a gente viu na outra aula, eles podem ser maiores. Só que aí quando a gente está com valores acima desse tamanho, normalmente a gente pode fabricar eles em placas ou mandar fabricar esse casco por fora. E a espessura do casco a gente tem que adequar de acordo com a pressão que vai estar dentro do equipamento. Então, se a gente tiver uma pressão mais baixa, a espessura pode ser mais fina. Se a gente tiver um casco que vai estar sujeito a uma pressão alta, a gente precisa, obviamente, fazer com que ele seja mais grosso para poder suportar essa condição mais severa. A tubulação interna ela pode ser constituída de tubos lisos, e normalmente são sem costuras e são padrões. Então, a gente pode ter aí 1/4 de polegada, 1 polegada, 2 polegadas. E o diâmetro externo e a espessura, eles têm que ser padronizados. Então, todos os tubinhos têm que ter a mesma espessura e o mesmo tamanho. Então, se for mandar construir, tem que construir todos iguais também. E elas também, a espessura também precisa aguentar a diferença de pressão que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente já começa a perceber agora com o projeto que a perda de carga, a diferença de pressão dentro do equipamento, ela é bastante importante. Os tubos mais comuns, mais utilizados, são os de 3/4 de polegada e de 1 polegada. E a gente tem alguns comprimentos típicos aqui que são em pés, 6 pés ou 24 pés, que equivale para a gente aqui a 1,83 ou 7,32 metros. Outra coisa que a gente pode ter dentro do trocador são as aletas, que a gente já viu aí também anteriormente. Mas as aletas radiais aqui, elas normalmente acontecem com fluxo cruzados, elas são bastante indicadas para quando a gente tem mudança de fase ou fases diferentes dentro do trocador de calor. Por exemplo, está escoando um líquido e um gás. Na região do gás é interessante aumentar a área, então colocar as aletas. Aqui a gente tem algumas ilustrações de aletas externas, aqui longitudinal e aqui radial. E aqui a gente tem umas aletas longitudinais internas dentro do trocador. Então, a gente quer aumentar a área desse fluido que está passando por dentro. Nesse caso aqui, a gente quer aumentar a área do fluido que está passando por fora. Aqui é interessante quando a gente está trabalhando com tubulação, em que a gente tem o sentido do fluxo longitudinal também. Quando a gente está com fluxo cruzado, não é interessante que a gente passe por aqui. Então, é interessante a gente colocar aletas radiais aqui, que daí o fluxo vai se distribuir por entre elas. Então, a forma de distribuir os tubos internos dentro do casco, ela pode ser de maneira triangular ou quadrada. E a gente começa a definir agora, então, o que é passo, ou seja, o espaçamento entre os tubos. A gente tem que relacionar a área externa porque a gente está vendo o espaço que ele ocupa, então a gente precisa ver o maior diâmetro de cada um dos tubos. Diâmetro externo aqui são dos tubos internos, então é aquele que a gente trata como sendo D2 na nossa padronização. O mais comum seria que a gente tenha aí, por exemplo, 1,25 vezes o diâmetro. Então, se a gente tiver um diâmetro de 10 milímetros, por exemplo, a gente vai ter um espaço de 12,5 milímetros entre eles. A diferença dos arranjos, então, a gente tem aqui um arranjo triangular. Seria o posicionamento, então, você tem esse diâmetro aqui, que é o diâmetro que a gente tem do nosso tubo interno aqui, ó. Então, a gente tem esse diâmetro. E esse espaçamento aqui, ó, é triangular. Então, o arranjo deles é de maneira triangular. A gente pode ter aqui eles arranjados a 30 graus ou eles ainda rotacionados e arranjados de maneira de 60 graus. Então, a gente vai estar ocupando aqui aquele casco com esse arranjo. E aí, vai duplicando esses arranjos triangulares conforme a gente tem mais tubos ou não. Outra maneira é a gente arranjar quadrado com quadradinhos. Então, a gente vai ter aqui um espaçamento quadrado com 45 graus, ou seja, a gente rotacionou aqui o quadrado, né? Então, a gente tem aqui, ó, essa cara. Se a gente tiver mais tubos, a gente vai seguir esse espaçamento quadrado aqui.
E aqui a gente tem um quadrado 90 graus, que é o mais fácil de imaginar, então um tubo em cima do outro aqui e um tubo do lado do outro é 90 graus cada um deles. Então, essas são algumas maneiras de estar arranjando os tubos dentro do casco. Com relação às vantagens e desvantagens, quando a gente está trabalhando com arranjos quadrados, a gente tem uma baixa diferença de pressão. Então, a gente tem aí uma facilidade também de limpeza, é mais fácil de acessar entre eles aqui. E a gente tem o uso quando a gente está trabalhando principalmente em refervedores ou mudanças de fase. Então, esse é mais indicado para quando a gente está trabalhando com mudanças de fase. Já o arranjo triangular, ele permite que mais tubos caibam dentro do casco. Só que também não é interessante que eles fiquem muito grudadinhos, porque a gente vai ter um escoamento pequeno de fluido que vai estar passando por fora deles. Então, também tem uma limitação aqui. Então, o acesso no meio deles fica um pouco mais complicado, porque a gente está com os tubos mais juntos. Então, quando a gente tem muita incrustação e que exige uma limpeza mais constante, não é tão interessante trabalhar com o arranjo triangular, por mais que caibam mais tubos dentro dele, trabalhando dessa forma. Quando a área do trocador requerida é muito grande, a gente precisa de um comprimento muito grande de tubulação. Então, normalmente o que a gente pode fazer é trabalhar com passagens, ou seja, a gente vai passar mais de uma vez o mesmo tubo dentro de um trocador de calor. Com isso a gente consegue, primeiro, já controlar a velocidade dos tubos, então se a gente tem mais comprimento aqui dentro, a gente vai estar conseguindo fazer com que o escoamento seja menor, porque a gente vai ter um volume de líquido dentro do casco maior. E a gente vai ter um caminho maior percorrido dentro da tubulação, o que leva a gente a ter um comprimento maior para um volume reduzido. Então, a gente vai ter menos tubo lá dentro, porque os tubos são interligados, eles vão estar passando mais vezes. Então, a gente vai ter uma redução no número total de tubos dentro do trocador de calor, aumentando o número de passes aí para o comprimento ser o requerido. Outra parte importante dos trocadores de calor do tipo casco e tubos são as chicanas. As chicanas elas vão estar servindo para direcionar o escoamento dentro do trocador de calor, principalmente na área do casco aí, né? E além disso, elas são utilizadas para dar suporte, ou seja, para segurar os tubos pequenos que vão estar dentro do trocador. Então, elas podem ser arranjadas de diversas maneiras. Então, elas podem ser colocadas aí dentro do trocador, espaçadas de uma maneira definida, mas elas podem ter geometrias diferentes dentro do trocador. Então, aqui é o tipo mais comum, que é um segmento simples. Aqui a gente olhando de lado o trocador de calor, essas aqui seriam as chicanas. Então, aqui a gente tem um exemplo dela. Então, ela teria posicionada aqui e elas possuem um corte, ó. Então, elas não vão fechar aqui o escoamento até aqui embaixo, elas vão até uma parte, forçando com que o fluido que vem pela tubulação externa, aqui pelo casco, ele encontra com ela aqui e ele não pode seguir. Então, ele desce e é forçado a descer aqui por essa região e subir por aqui. A gente tem, então, aí um perfil de velocidade variável, bem grande, mas a gente tem também o direcionamento. Se a gente tivesse o trocador se não tivesse chicanas, o fluxo provavelmente entraria por aqui e tenderia pelo caminho mais fácil, que seria passar por baixo, por causa da gravidade. Então, a gente força com que ele suba e aí a gente aumenta essa área de contato entre os dois tubos, porque a gente quer que o fluido de fora entre em contato com os fluidos que estão dentro desses tubinhos. Então, todo esse contato entre o tubo de dentro aqui, essas tubulações e o líquido que está passando, ou o gás que está passando por fora, é necessário. Então, esse aqui é uma maneira mais comum de estar aplicando. E a gente vai olhar mais algumas. Então, uma segunda maneira de estar aplicando aqui seria um segmento duplo. Então, uma chicana ela vai ter essa cara, ela está aqui, então o fluido vai estar passando pelo lado, ou por cima e por baixo. Nesse caso aqui, está passando por cima e por baixo, então ela está deitada. E aí, a gente tem a outra que seriam essas aqui, ó. Então, também deitadas aqui. A gente teria com que o fluido passa pelo centro aqui, dessas aqui, e aí sobe e passa pela parte de cima. Aí ele é forçado a passar pelo meio, forçado a subir de novo. Isso no decorrer do trocador todo. Ou ainda a gente pode ter um segmento triplo. Então, tem três maneiras aqui: segmento simples, segmento duplo e segmento triplo.
O segmento triplo, a gente tem 3 cortes na chicana. Então, por exemplo, imaginando que ela seria circular aqui, se fosse preencher todo o tubo, a gente tem um corte central, os cortes laterais e aqui os cortes intermediários. Então, aqui, ó, a gente teria esse primeiro corte aqui, forçando com que o fluido subisse e descesse aqui. E aí, a gente passa para esse segundo aqui, que seria os intermediários, que são posicionados nessas tubulações aqui. Isso vai forçar que o fluido suba mais, desça mais. E aí, por fim, a gente coloca esses nas paredes, para forçar com que ele desça agora e volte para um fluxo que estava passando antes. Obviamente aqui a gente tem uma distribuição melhor, então a gente vai ter mais contato entre os dois fluidos. Porém, cada vez que a gente coloca uma chicana, a gente tem um choque do fluido com uma parede, o que causa uma perda de carga. Então, a gente vai ter, assim, quanto mais chicanas distribuídas por dentro do trocador, maior a perda de carga também. Então, a gente tem que ver se isso vai compensar. Outra maneira que a gente tem aqui é fechar essa parte de cima e de baixo. Então, aqui a gente não tem tubinhos. Então, a gente vai forçar com que o fluido faça esse movimento aqui, mas não passe por aqui, certo? Então, a gente vai estar fazendo com que ele siga dessa maneira aqui. Ou ainda fazer as chicanas em forma de anel, né? Então, nesse caso aqui, os anéis externos, que são esses aqui, vão estar por aqui. E aí, vamos forçar com que o fluido passe pelo meio. E aí, eu tenho uma chicana menorzinha aqui no meio, que vai forçar com que ele passe por fora. Então, a gente vai fazendo esse movimento. É importante que todas elas, a gente quer esse direcionamento aqui do fluido. A gente quer que ele movimente, ó. Então, a gente não quer que ele siga no caminho preferencial, porque a gente quer aumentar a troca térmica. Então, as chicanas, elas servem exatamente para isso, para direcionar o escoamento. Diferente das aletas, que elas servem só para aumentar a área de troca. Nesse caso aqui, as chicanas, elas, além de dar o suporte, elas servem para direcionar o fluxo para evitar as zonas de recirculação do fluido que passa pelo casco. A quantidade de tubos que vão estar dentro do trocador de calor depende de muitas coisas. Principalmente do diâmetro dos tubos e do diâmetro do casco, né? Do arranjo que a gente vai estar usando, se é quadrado ou se é triangular. Dos passes que a gente vai ter, quantidade de vezes que o tubo vai estar passando dentro do trocador de calor. Aí o tipo de fecho, o tipo de agrupamento que a gente tem desses tubos. O número das passagens e o arranjo das passagens, se elas vão ser uma passagem só e depois vai e volta, se vai ter várias passagens. E a localização das placas defletoras e dos bocais, ou seja, das entradas e dos direcionamentos de fluxo dentro do trocador de calor. Então, as placas que vão estar direcionando o fluxo. A gente pode posicionar, por exemplo, as placas embaixo do bocal de entrada. Então, a gente vai fazer com que esse fluido que está entrando não tenha um choque com os tubos. Então, a gente vai ter um direcionamento com ele logo nesse começo, diminuindo aí a erosão e a vibração nessa região, que é uma das coisas comuns dentro do trocador de calor. A gente precisa também decidir quem vai dentro dos tubos e quem vai por fora do casco. Então, não existe apenas uma maneira da gente estar decidindo isso. Vou mostrar algumas considerações que precisam ser feitas e quando a gente entrar lá na parte de projeto mesmo, a gente vai detalhar um pouco mais. A primeira coisa que a gente pode olhar é a corrosão. Então, o fluido mais corrosivo, ele deve estar no interior dos tubinhos menores, porque é mais fácil a gente trocar os tubos do que trocar o casco. Então, e é mais caro a gente colocar um material mais nobre, que aguente maior corrosão no casco e nas chicanas, ou seja, na parte externa. Então, é mais barato e mais melhor futuramente, por caso dê problema, colocar nos tubos, no interior dos tubos. A parte de incrustação, que é uma coisa bastante importante, se um dos fluidos tiver uma tendência maior a desenvolver incrustação, ele deve estar dentro dos tubinhos, porque aí a gente vai ter um maior controle da velocidade de escoamento. Então, se a gente tiver uma velocidade mais alta, a gente vai ter menos deposição de material. Então, a gente vai reduzir aí a incrustação, além da facilidade de limpeza também. Então, que é um fator bastante importante nos trocadores. Vocês vocês já devem ter percebido na aula, mas se vocês procurarem trocador de calor aí no Google, por exemplo, vocês vão achar várias fotos deles abertas, porque é necessário fazer uma limpeza periódica nos trocadores. Então, a incrustação é um fator importante para a gente estar analisando.
Se a gente não tiver nenhum desses outros fatores influenciando, a gente tem a temperatura que pode ser colocada como fator. O fluido que estiver mais quente, é preferencial que ele seja nos tubos também, porque aí a gente não precisa isolar o casco. Se a gente tiver a tubulação quente, a tubulação com material quente por fora, a gente vai ter perda para o ambiente. Então, além de ter um equipamento que vai estar aquecido, então vai ter problemas de segurança também, a gente também pode baratear o custo do casco se a gente estiver trabalhando com um material mais frio na parte externa. Então, se a gente tiver opção de colocar o fluido mais quente dentro dos tubos internos, é melhor, porque a gente evita todo esse problema de isolamento com o material, com a vizinhança, né, com o que estiver fora do trocador de calor. Outra maneira que a gente pode estar decidindo isso é pela pressão de operação. Então, o fluido que tiver uma maior pressão, ele deve estar dentro dos tubos, porque os tubos para alta pressão, eles são, no geral, têm um custo menor do que um casco para alta pressão. A gente já sabe que o casco tem que ter um material melhor, se a gente tiver que aguentar uma pressão maior. Então, é preferencial que a gente coloque eles nos tubos também. A perda de carga, então, se a gente tiver uma mesma perda de carga, o lado do tubo ele vai estar permitindo uma maior transferência de calor. Então, o nosso H ele vai estar correspondendo a uma troca maior. Então, o fluido que tenha uma diferença de pressão, uma queda de pressão disponível menor, ele é interessante de ser colocado dentro dos tubinhos internos também. Com relação à viscosidade, a gente pode estar avaliando isso também. O fluido mais viscoso é interessante que ele fique do lado do casco. Então, principalmente se a gente estiver trabalhando com escoamento turbulento. Porque se ele estiver dentro dos tubos, a tendência de ele grudar na parede é maior, né? Então, o tubo é pequeno, a gente vai ter mais contato com a parede e a tendência de ter aí atrito e deposição na parede é maior. E aí, se não tiver nenhuma dessas outras opções aí, a gente tem também a vazão para estar olhando. O fluido que tenha uma vazão menor, é interessante que ele vá no lado do casco, porque como a gente tem muita tubulação pequena, a gente consegue trabalhar com uma velocidade mais alta, uma vazão mais alta dentro desses tubos menores. Então, o fluido com uma menor vazão, é interessante que ele fique no lado do casco. Dentre as geometrias que a gente viu aí, uma geometria que é bastante encontrada, então, com relação à chicana, seria que o corte da chicana seja esse aqui, então, um segmento simples, com um corte de 15% a 45%, então menos da metade da chicana vai ser cortada. Então, o valor típico dela é 25%, ou seja, 25% do círculo aqui total é tirado para passar o fluido. E o espaçamento, ou seja, a distância entre uma chicana e a outra, vai depender do diâmetro aí do casco. Então, geralmente, a gente trabalha aí com a variação do diâmetro do casco e relaciona isso dentro do espaçamento. O comprimento do trocador de calor também ele vai ser relacionado com o comprimento do tubo e o diâmetro do cilindro, né, do casco. E aí a gente vai ter uma relação de 5 até 10 entre essa relação do comprimento do tubo pelo diâmetro do casco. Ainda sobre a incrustação e limpeza, a gente já sabe que a incrustação ela vai aumentar a área do trocador de calor, né? Então a gente vai ter que compensar essa área, fazendo ela ter mais tubo para compensar, porque a resistência vai estar aumentando, então a gente vai estar diminuindo a troca de calor. A gente tem que considerar também ainda os custos de limpeza e de manutenção. E aí, se a gente tiver uma área em excesso, a gente pode estar considerando cerca de 10% a mais da área que a gente já teria normalmente para ter um fator de segurança para o começo aí das incrustações. A limpeza no lado do tubo, então, ela é mais fácil. Então, ela é mais simples quando a gente tem que tirar a tubulação e limpar ela. E no lado do casco existe uma limpeza chamada limpeza química, que pode fazer com ele fechado mesmo, e se ela não for viável, a gente vai ter que utilizar um feixe removível. Então, todos os tubos têm que sair de dentro do trocador para poder fazer essa limpeza por fora, e é preferencial, então, que a gente tenha um arranjo quadrado, que tem espaçamento um pouquinho maior entre os tubos internos. A vibração dos tubos também pode ser um problema no trocador. Então, quando a gente está combinando aí um comprimento bem grande e uma velocidade às vezes alta, às vezes baixa, se a gente não tiver suporte nessas tubulações, elas vão começar a vibrar quando a gente estiver passando
o escoamento dentro delas. Então, a gente pode causar alguns danos, pode trincar, pode entortar os tubos, pode estar quebrando o trocador, né? E é comum também acontecer a vibração acústica quando a gente está trabalhando com gases. Então, com velocidades mais altas, a gente pode ter vibração acústica. E uma maneira de a gente estar diminuindo a vibração é a colocação das chicanas que a gente já viu. Elas vão estar dando um suporte maior para a tubulação e vão estar fazendo com que a vibração seja um pouco menor dentro dos trocadores. Então, agora o que a gente vai fazer é tentar analisar como que se comporta a temperatura dentro do trocador de calor do tipo casca e tubos. Lembrando então da aula anterior, se a gente tivesse um escoamento bitubular, era fácil da gente identificar o perfil da temperatura. A gente sabia, por exemplo, que o fluido quente que estava entrando nessa extremidade aqui, ele ia diminuir a temperatura até sair aqui. E o fluido frio, ele ia estar, por sua vez, entrando nesse caso aqui, contra a corrente aqui, e ia estar aumentando a temperatura conforme ele saísse para o lado de cá. Então, a gente teria esse perfil de temperatura dentro do trocador do tipo contracorrente. O escoamento paralelo bitubular também é fácil, a gente tem os dois entrando aqui, a entrada dos dois, o fluido quente vai resfriar e o fluido frio ele vai aumentar a temperatura. Então, quando a gente está trabalhando com esse tipo de escoamento em que a gente não tem mais de um passe e nem mais de uma tubulação, além das tubulações interna e externa, é fácil da gente determinar então qual é o perfil de temperatura e a gente aplica a média da logarítmica e consegue ter um valor estimado para dentro do equipamento todo. Quando a gente está trabalhando com um trocador do tipo casca e tubos, que a gente tem arranjos diferentes e passes diferentes dentro do trocador, a gente tem um pouquinho de diferença para estar analisando esse perfil de temperatura. Aqui então a gente tem um trocador de calor do tipo casca e tubos, e ele tem aqui apenas um passe no casco e 2 passes nos tubos, certo? Então aqui, ó, o primeiro fluido, ele vai estar entrando aqui no casco e vai estar sendo direcionado pelas chicanas. Então, ele vai entrar aqui, vai sair aqui e vai fazer esse movimento. Já o outro fluido, vamos supor que ele vai estar entrando aqui por baixo, para a gente diminuir as zonas de recirculação. Ele vai entrar por aqui, preencher esse espaço e vai entrar nessas 3 tubulações primeiro. Então, ele vai fazer aqui, vai fazer a volta e vai sair aqui por cima. Então, se a gente olhar aqui, ó, pela extremidade do trocador de calor, a gente tem um perfil de temperatura aqui em cima e outro perfil de temperatura aqui embaixo. Então, a gente vai ter a temperatura de entrada entrando em contato com toda essa parte do fluido aqui, ó. Então, aqui e aqui ela já não tem exatamente o mesmo valor do que nessa região aqui. E aí, conforme a gente vai andando, a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, nessa região, a saída desse fluido destacado em vermelho, ela está em contato com a entrada do fluido azul e com a saída do fluido azul também. Então, não tem como a gente fazer uma maneira linear, bonitinha, de fazer essa troca, ou esse esboço de como que está essa troca de calor. Então, a gente vai ter um gráfico um pouco esquisito se a gente for tentar fazer isso. Então, a gente vai analisar as configurações e vai ver como vai estimar, então, um fator de correção para poder estar utilizando aquela média das logarítmicas. Então, a gente vai poder usar o DataTML num trocador de calor do tipo casca e tubos, desde que a gente tenha uma correção para essas diferenças que a gente tem aqui dentro do escoamento. Aqui a gente tem uma ilustração de 2 possíveis arranjos, quando a gente tem um passe no casco e 2 passes no tubo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, os dois estão entrando na mesma extremidade do trocador de calor. E aí, o fluido externo aqui do casco está saindo aqui em cima. E o fluido do tubo interno está saindo nessa região aqui. Então, eles estão entrando no mesmo sentido e estão saindo em locais opostos. Já nesse segundo caso aqui, ó, eles estão entrando em lados opostos. Então, um está entrando no lado direito do trocador, o outro está entrando no lado esquerdo. Mas a saída deles é no mesmo lado. Então, como a gente tem um número par de passes aqui, dentro dos tubos internos, eles vão estar saindo na mesma região em que eles entram aqui. Então, no mesmo comprimento aqui, ó, no mesmo lado do trocador de calor. A correção que eu comecei agora, ela vai entrar no DeltaTML.
Então, a gente conhece o ΔTML, que a gente deduziu já em algumas aulas para trás, que tinha para contracorrente paralelo. Então, a gente vai estar usando sempre aqui a configuração contracorrente do ΔTML e vai utilizar um fator de correção chamado FT. Então, para achar esse fator de correção, a gente tem dois parâmetros que a gente precisa definir, que é o parâmetro R e o parâmetro P. Dependendo da referência que vocês olharem, tem um pouquinho de diferença aqui nessa nomenclatura, mas o cálculo é o mesmo sempre. Então, aqui, ó, a gente não tem temperatura quente que entra, temperatura fria que entra, porque a gente não sabe quem está no casco e quem está nos tubos. E isso é importante. Então, a temperatura maiúscula que está representada aqui, ela vai ser dos cascos, entrada e saída, e a minúscula vai ser dos tubos internos, então, saída aqui e entrada. Calculando esses dois valores aqui, a gente vai poder recalcular, vai encontrar o FT, já vou mostrar como, e aí vai poder recalcular o calor. Então, a gente vai ter aqui, ó, o Q igual o A ΔTML, que a gente já conhecia, mas agora multiplicando esse fator de correção que a gente vai encontrar agora. Assim como as relações de NUT e de efetividade têm relação com a geometria, o fator de correção também vai ter relação. A gente tem, por exemplo, essa equação aqui, que ela é válida para um escoamento de um passe no casco e 2 nos tubos. E a gente encontra o valor de R e de P e substitui na equação. A equação é grande, mas ela não é difícil de resolver, porque isso aqui tudo é número que a gente conhece em função das temperaturas. Se o R for diferente de 1, a gente utiliza essa relação aqui. Se ele for igual a 1, a gente utiliza essa relação aqui. Lembrando que essa equação ela é válida para esse tipo de escoamento aqui. Existem gráficos que podem estar ajudando a gente a fazer isso de uma maneira mais rápida. Então, eu vou mostrar para vocês como que são esses gráficos. De maneira assim, mais genérica, a gente tem o escoamento de casco e tubos como sendo um escoamento cruzado. Então, a gente vai ter o fluido passando dessa maneira, enquanto o outro vai estar escoando longitudinalmente, que um vai estar descendo, e o outro vai estar no sentido horizontal. Então, o fluido que está no casco é o T maiúsculo, o fluido que está nos tubos é o T minúsculo, calculo o P e calculo o R. E aí vem para esse gráfico aqui, ó. Essas linhas azuis aqui, 4, 3, 2, 1,5 até 0,2, são os valores de R. Essa linha aqui de baixo é o fator P. Então, aqui 0,1, 0,2, 0,3 até 1. Então, a gente vai encontrar o valor de P e o valor de R. Então, para saber qual é a linha que vai estar correspondendo. E aí, arremete para a esquerda aqui e vai encontrar o fator de correção. Então, você vai pegar aqui, por exemplo, 0,6, vai subir até aqui com um fator de um R aproximadamente 0,7, você vai ter um fator de correção aproximadamente com 0,8. Então, aqui a gente tem dois gráficos, esse é o que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente tem em ambos um passe no casco, mas a gente pode ter múltiplos de 2 passes nos tubos ou múltiplos de 4 passes aqui nos cascos, ok? Então, a gente calcula e vai encontrar qual é o fator de correção aqui graficamente. Ou ainda, se a gente tiver um escoamento totalmente cruzado, com os dois fluidos sem mistura, ou com um fluido com mistura e outro sem mistura aqui, conforme a gente viu lá na parte do NUT, é a mesma coisa. A gente vai ter aqui uma relação diferente para achar o fator de correção. Mas é importante que todos eles vão estar aqui em aproximadamente 0,8, 0,9. Então, é aqui os dados que a gente costuma estar trabalhando. Se o fator de correção der muito baixo, ou seja, inferior a 0,75, 0,80, é ideal que a gente mude a geometria, porque ele vai estar perdendo muita eficiência. Então, ele vai estar... É interessante que a gente mude, coloque um ou mais cascos aí, ou aumente o número de passagens dentro do tubo para poder estar melhorando essa eficiência do trocador de calor, porque a nossa troca de calor vai ser diretamente proporcional a esse valor. Se esse valor for muito baixo, a gente vai estar com muita energia perdida aí. Então, aqui ficam 3 exercícios para vocês estarem testando. Esse primeiro eu vou resolver ele em um próximo vídeo, mas já tem as respostas aqui para quem quiser já testar. Então,
Tem os dados todos informados aí, vocês têm a resposta que devem chegar, a esperada. Esse aqui é um segundo exercício, um pouquinho diferente do primeiro, mas que também vai estar utilizando aí o fator de correção. E o terceiro exercício, em que a gente tem 8 passos aí nos tubos, e a gente tem um trocador de calor com álcool etílico e água. Então, também tá aqui todas as respostas que vocês precisam. E tentem fazer, qualquer coisa se não der certo é só me avisar. As referências que foram usadas, que são recomendadas que vocês deem uma olhada para reforço de conteúdo, estão aqui. E pela aula de hoje é só isso. Qualquer dúvida que vocês ainda possam ter, é só entrar em contato. Até mais!